O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, trouxeram hoje para entrevistar o senador João Alberto Capiberibe, o nosso Capi. Capi, como todos nós conhecemos, é um velho lutador, um ativista tremendo, né? E que tem um currículo um pouco diferenciado, eu diria mais dinâmico, né, do que a maioria dos políticos, sobretudo por causa da sua fidelidade, digamos assim, à opção e ao engajamento pelos desfavorecidos. Tanto é que o senador João Capiberibe, ele não escolheu no exílio, né, homem fugitivo, torturado pela ditadura, ele não escolheu digamos assim, o circuito Elizabeth Arden, né? Londres, Paris, Itália, mas foi lá para a Bolívia, foi para o Peru e acabou se homiziando em Moçambique, na África, justamente na procura, né, daquele povo que ele diz sempre amar. Mas agora o senador está engajado numa luta que é também muito complicada, que é a luta pelas diretas já em 2016. O senador se rebelou juntamente com outros 4 companheiros do PSB contra a decisão partidária, né, de votar pelo impeachment da presidenta da República. E sabendo já da quase inevitabilidade do impeachment, o senador está trabalhando pela realização de eleições diretas imediatas agora, coincidentemente com a eleição municipal deste ano, de outubro. Então, senador, é um prazer tê-lo aqui, né, no nosso blog, na nossa TV Cidade Livre de Brasília, e queríamos perguntar inicialmente ao senhor: essa emenda tem alguma chance de empolgar as multidões? Olha, muito obrigado pelo convite de conversar com os que lhe acompanham aqui pelo blog e pela TV Cidadania. E respondendo a sua pergunta, eu acho que vai depender do povo bater na nossa porta, não é? O Congresso, ele funciona à pressão. E vai depender do desdobramento também do impeachment. Eu considero o impeachment uma opção pelo confronto, não é? Que, do meu ponto de vista, não resolve a crise, ao contrário, aprofunda a crise e amplia esse sectarismo político que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação de intolerância em que as pessoas têm dificuldade em conviver, inclusive entre amigos, né? Os amigos estão se degladiando, inclusive na própria família ocorrem situações de desentendimento político, né, em função das políticas, né, na política partidária, né? Então, esse confronto não me parece, digamos, a solução preocupada com a crise. Então, eu tenho já uma posição nesse sentido, já nos últimos 2 meses que eu venho repetindo, insistindo de que é preciso construir, digamos, um entendimento, não é? Que as pessoas, nós, representantes políticos, nós somos pagos para encaminhar e resolver os problemas da comunidade, da sociedade. Nós não estamos aqui para jogar gasolina na fogueira, nós estamos aqui para construir soluções, não é? E o impeachment não é solução para nada. O impeachment é confronto, o impeachment vai acirrar essa sociedade que já está polarizada, vai rachar ainda mais a sociedade. Então, o desdobramento disso é que pode fazer com que o povo, se dando conta de que o impeachment, em vez de resolver, aprofundou a crise, venha bater na nossa porta. Aí sim, nós temos chances reais de aprovar uma nova eleição. Não há como, tem que ter um mediador, já que os representantes políticos não conseguem se entender, não conseguem encaminhar a solução para a sociedade, aí vai ter que ter um mediador, e o mediador é o povo através das urnas. Eu não vejo outra saída. Tá, senador, a solução seria real e não ideal, né?
seria essa eleição só para presidente da República, né? Quando o ideal ou o desejável seria a convocação de eleições amplas, né? Não, eu não diria nem para prefeito, bom, prefeito vai haver agora, mas também para governadores, não é? Não seria necessário, mas principalmente para os membros do Congresso Nacional e, se possível, até para a convocação de uma constituinte. Porque nós vivemos aí o dilema legal, não é? O dilema que leva o país, por exemplo, hoje um juiz lá da comarca do Sergipe atrapalhar a vida de 100 milhões de pessoas com aquela proibição do WhatsApp, né? Aquele instrumento que hoje não é mais uma coisa de diversão, mas é um instrumento de trabalho de muita gente. Então esse juiz chega, dá uma canetada e de repente todo mundo fica sem esse serviço. Isso aconteceu também lá na Argentina, quando um juiz lá de comarca também impediu a presidenta da República de passar o poder ao seu sucessor, não é? Que é o Maurício Macri. E ela praticamente foi cassada durante 12 horas. Não era mais presidente da República a partir da meia-noite do final do seu mandato, quando o normal é que o presidente passe a faixa presidencial. Bom, então, eu perguntaria ao senhor, a que ponto essa crise vai ajudar, né, a que se pense, a que se debata mais em torno desses problemas, sobretudo o problema legal, o problema que permite a concentração, sobretudo, dos meios de comunicação e que acabam virando a cabeça do povo contra um governo e a ponto de assaltar o poder, não com aquelas almas limpas, não é? Aquelas almas puras que eles diziam pregar, mas com essa turma que está chegando aí, que todo mundo conhece, cuja folha corrida não é do desconhecimento da nação. Então, senador, qual é o seu ponto de vista em relação a esse aspecto da nossa legislação, da nossa atualidade política? Olha, nós estamos mergulhados numa crise política, econômica e ética. E? Ética. A crise política, ela reflete a falência da representação política. Tanto é que o ideal é que nós tivéssemos eleições gerais. Mas eleições gerais, no sistema político eleitoral que está aí, pode trazer de volta os mesmos. Então nós teríamos que fazer mudança. Nós estamos numa situação delicada. Nós precisamos mudar e mudar profundamente, não é, a política brasileira. Não é? Então a minha tese da eleição para presidente e vice se fundamenta numa questão que me parece que me anima, digamos. Nós teríamos numa eleição excepcional, como seria o caso se aprovássemos a PEC, uma disputa eleitoral já fundamentada numa frustração das últimas eleições. Eu me imagino que o debate estaria concentrado na solução da crise política. Então, os candidatos apresentariam a proposta de mudança da estrutura política do país, não é? Acabando com reeleição, não é? Mudando, inclusive, até propondo, enfim, o parlamentarismo, apresentaria uma proposta política e que ele se comprometeria a implementá-la uma vez assumindo a presidência da República. E também uma proposta econômica e, claro, ética, reforçando a legislação, não é? E também o controle social, que eu acho que o que nos resta no sistema que está aí é que nós avançamos em alguns aspectos. Hoje o Brasil é um país transparente, reconheçamos, não é? Há uma transparência dos gastos públicos. No entanto, a sociedade ainda não se mobilizou para exercer o efetivo controle social. Isso falta. Então, essa campanha também traria à tona
a necessidade da sociedade se apoderar desses instrumentos que estão aí à disposição. As leis foram votadas, existe de fato uma transparência nas contas públicas, tanto é que as pedaladas fiscais foram detectadas por uma organização da sociedade civil. Não é? O Gil Castelo Branco é que detectou, não é, que havia, digamos, uma divergência na execução orçamentária e terminou virando o que nós estamos, o pretexto para o impeachment, que na verdade o impeachment é político, não é? Porque se for cumprir ao pé da letra as regras orçamentárias, não fica um governador no cargo. Eu acho que pouquíssimos prefeitos resistiriam a um pente fino na execução orçamentária. Então, o nosso grave problema é de ordem política. Então, uma campanha eleitoral, ela nos permitiria debater de uma forma muito focada a crise política, com propostas claras, e na hora que o presidente assumisse, ele mandaria para o Congresso. Se o Congresso, nós aqui, porque ele assumiria, ele ganharia uma eleição e assumiria com uma força política que nenhum presidente teve até hoje. Agora, senador, aqui para nós. E só para concluir, ele assumiria com essa força, né, enorme, né, mandatado pelo voto do cidadão, para fazer reformas. Se o Congresso resistisse, aí o presidente diria, olha, paciência, mas nós vamos precisar de eleições gerais, porque com esse Congresso não dá para funcionar. Correto. Senador, a meu ver, essa emenda dos senadores, né, que já está inclusive encaminhada oficialmente, tem um número, né, a emenda 20 de 2016, não é isso? Exatamente. Bom, essa emenda, ela, a meu ver, ela peca apenas por uma coisa, quando ela não estende o mandato do presidente a ser eleito. Porque um presidente com 2 anos de mandato, ele fatalmente será um presidente limitado, não é? Não daria, por exemplo, no curso da tramitação desse processo, não é, de se estender o mandato presidencial, inclusive para evitar uma crise política que se desencadearia, a meu ver, no mesmo dia em que o presidente fosse eleito, né? Porque ele ficaria com 2 anos apenas, aí o candidato, né, a campanha eleitoral já estaria praticamente deflagrada. Olha, deixa eu lhe explicar. Está vendo porque, na verdade, eu tinha apresentado uma PEC, a PEC 16, que realmente não permitiria a reeleição. A PEC 20, ela permite. Né? Ela permite a reeleição do presidente que assumir para cumprir o mandato tampão. É claro que se ele for bem, evidentemente que, né, ele cumpriria, cumprindo os 2 anos, ele poderia, né, na PEC 20. Né? Quando você falou dessa limitação, era na PEC 16, que é a PEC de minha autoria individual. A PEC 20 é de autoria de um grupo de senadores, de 6 senadores que começaram esse movimento. Então, se deixou em aberto, não é? Permitindo inclusive a reeleição. Mas eu acho que uma eleição nesse momento nos daria um presidente muito forte, politicamente muito forte, não é, mandatado pelas urnas para vir aqui e cumprir o seu programa. E eu diria que esse exemplo da presidente Dilma, o que é que aconteceu com a presidente Dilma? Ela foi legitimada pelo voto, recebeu 54 milhões de votos. No entanto, ela foi legitimada em função de um programa. Ela se comprometeu com o programa. Na hora que assumiu, ela engavetou esse programa. E aí, perdeu a legitimidade. Mas o vice-presidente, no caso que, na hora que o Senado afastar a presidente, ele vai assumir sem qualquer legitimidade, aqui, sem voto. Não é? Ele não teve voto nem para deputado federal, ele foi suplente, se eu não me engano. E tem um problema, ele não reúne as condições para um governo de coalizão nacional, um governo de salvação nacional, nada disso. O que há, esse confronto é de 2 partidos que se deram muito bem durante muito tempo. É como se o casal tivesse uma separação litigiosa, não é? E fosse para uma disputa de vida ou morte. É isso que está acontecendo entre o PT e o PMDB. A crise que está aí é consequência dos 2 partidos, não dá para responsabilizar só o PT.
o PMDB está envolvido, está até o pescoço nessa crise e não me parece credenciado a resolver o problema da sociedade brasileira. Está distante. Escute o que eu estou falando. Daqui a 2, 3 meses, me procure para a gente conversar sobre o tema. O Brasil vai estar numa situação pior do que está hoje, dia 3 de maio, não é isso? Nós estamos no dia 3 de maio. 3 de junho, 3 de julho, vem aqui no dia 3 de agosto. O Brasil estará feito compromisso. Estará mergulhado numa crise pior, porque a economia, claro, essa crise econômica também ela foi fortemente influenciada pela crise política, não é? E pelo que eu tenho entendido e o desejo da sociedade brasileira é que as investigações avancem, não é? Há um desejo e vai ter uma vigilância muito forte e eu acho que tem compromisso nesse sentido de dar um chega-mais nessas investigações. Tá bom. Nós estamos entrevistando aqui o blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, o senador João Capiberibe, um dos autores da emenda que propõe eleição imediata para presidente e vice-presidente da República. Esta eleição ocorreria conjuntamente com a eleição municipal já marcada para 3 de outubro, deste ano de 2016. Nós chegamos assim ao final deste primeiro bloco do Café na Política e convidamos os nossos telespectadores e internautas a continuar, porque nós vamos agora nos aprofundar na crise política que levou o Brasil a essa questão do impeachment. Daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. cafenapolitica.com.br, começando o segundo bloco desta entrevista com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Senador, nós falamos inicialmente sobre a sua emenda, não é? A emenda número 20, já oficialmente encaminhada ao Senado, e que trata da eleição direta imediata do presidente da República e do vice-presidente da República. Então, agora eu gostaria de conversar com o senhor sobre a crise política. O que é que gerou, o que é que determinou nós chegarmos, ao longo de uns, acho que nem 30 anos de democracia, nós chegarmos a essa situação de assalto ao poder, de ruptura das instituições democráticas? Olha, o modelo que deu sequência ao golpe, na ditadura, a ditadura acabou em 85, e o acordo das elites, o acordo que foi feito naquele momento, foi um acordo de loteamento dos espaços públicos. Foi um acordão, na realidade. Foi um acordo pressionado, evidentemente, pela sociedade. Havia um desejo enorme, esse país se mobilizou pelas diretas de ponta a ponta. Eu participei de comícios pelas diretas em Rio Branco do Acre e participei em Brasília, participei no Rio, enfim.
De ponta a ponta, o Brasil se mobilizou, no entanto, não se conseguiu. Se arrumou um atalho, digamos, não é, para meio que atender o desejo de retomada da democracia, da normalidade democrática no país, através de uma eleição indireta, ou seja, um acordo de cúpula, um acordo de elite, um acordo de bastidores, né? E nesse acordo havia, digamos, a divisão do Estado brasileiro entre os partidos, muitos deles que tinham dado sustentação, personalidades que tinham dado sustentação à ditadura, como José Sarney e tantos outros, não é? E isso permaneceu ao longo do tempo. A governança, o presidencialismo de coalizão terminou permanecendo até o dia de hoje, e os espaços foram ocupados como capitanias, né, como donatários de espaços públicos. Então, o partido tal toma conta do ministério tal, e mais, ao longo desse período foi se ampliando a fundação de novos partidos, e hoje nós ultrapassamos 30 e tantos partidos, o que dificulta a governança desse presidencialismo de coalizão. Não basta satisfazer os partidos, tem que se satisfazer os caciques regionais. Se o presidente compõe o governo e define um ministério para o partido A, aí vem o representante, o cacique regional lá do estado B, e diz: não, mas eu não estou contemplado, eu quero o meu pedaço. E aí repalhar o governo, e isso não funciona. Senador, mas convenhamos, a situação real do Brasil é praticamente desde a colônia, ou desde o início da República, ou do segundo reinado, né? Foram sempre as elites que mandaram tudo. Agora, a gente observou que a partir da Revolução de 30, né, com o governo Getúlio Vargas, a gente viu que a sociedade, o povo, né, os desfavorecidos tiveram grandes conquistas, não é? Como a CLT, as nossas grandes estatais e a estrutura do Estado, não é? Isso foi, né, com Getúlio. Depois o Getúlio veio ao poder, o Getúlio foi justamente deposto em um golpe militar declarado naquela época, não era? Não precisava mais nem da sociedade civil engajada, era pura e simplesmente derrubar o presidente. Depois o presidente também voltou ao poder já nos braços do povo e não da revolução, e o presidente foi escorraçado do Palácio do Planalto em meio àquela campanha moralista que dizia o seguinte, não é? O governo está sobre um mar de lama. Então foi se ver que o pobre do Getúlio só tinha um apartamento de 2 quartos, e ainda assim financiado pela Caixa Econômica em Copacabana. Agora vem esse processo de impeachment contra a presidente Dilma, não é? Que é outra coisa também que não ocorre só no Brasil. A gente vê também as arremetidas midiáticas contra os governos populares em praticamente toda a América Latina, desde o Equador, a Venezuela, a Argentina e tudo. Eu lhe pergunto, de todas as maneiras, nós avançamos ou não nesses períodos de governos populares, sobretudo os últimos governos populares, não é? De Lula e de Dilma. Olha, os únicos momentos que se avança, né, raríssimas são as exceções, como é o caso do Getúlio lá atrás, né, que terminou promovendo uma inclusão na sociedade brasileira, com a CLT e também outras conquistas, né, de grandes empresas, né, da siderurgia nacional. Enfim, nós tivemos alguns avanços com Getúlio quando ele era ditador, né? Na ditadura de Getúlio. Mas são nos verões democráticos que a sociedade brasileira avança. E cada vez que nós temos esses avanços na democracia, termina culminando com crises, né? Algumas delas, né, com intervenção violentas, com intervenções militares, golpes de Estado. Não é o caso aqui, nós estamos numa outra situação. Golpe branco, de terceira, quarta geração. Aqui seria já um... Mas, na verdade, é uma insurreição das elites, novamente. Por uma razão muito simples. Já que você mexeu na história, eu vou mais longe. A Constituição de 1891, ela proibiu o voto aos analfabetos.
Agora, de 91, os analfabetos, que é a primeira da República. A primeira Constituição republicana. Que também não foi uma Constituição originária, foi uma Constituição derivada. E também a República nasceu de um golpe. Que derrubou o imperador Pedro II. Então, na primeira Constituição, foi proibido, o analfabeto foi proibido de votar. E as mulheres? As mulheres também não votavam. As mulheres só conseguiram o direito do voto em 1932. Então, nesse período de formação do Estado Republicano Brasileiro, quem foi que organizou o Estado Republicano Brasileiro? Vamos fazer um balanço. Lá em 1891, quando da promulgação da primeira Constituição Republicana, o Brasil tinha 86% de analfabetos. Então restaram 14%. Considerando que desses 14%, 7% eram mulheres, ou talvez um pouco mais, restaram 7% de homens brancos que organizaram o Brasil republicano. Então eles se assenhoraram do país. Eles viraram o dono do país, até hoje. Então eles não toleram, eles não suportam essas intromissões, entre aspas, indevidas da sociedade nos orçamentos públicos. Porque participação não é só o direito não é só o voto, mas é também participar da distribuição, do esforço, da energia coletiva através do orçamento. Então, em todos os momentos democráticos, há uma pressão das massas populares por um quinhão maior do orçamento público. O que é que está acontecendo hoje? É exatamente essa mesma disputa. O que é que está em jogo? Está em jogo o orçamento público. Desse orçamento público, 8% vai para pagar os juros de serviço da dívida e 14% vai para pagar essa rede de proteção social criada com a Constituição de 88. De repente, esse lençol ficou curto porque o governo fez várias políticas de governo, né, bancada pelo orçamento público, e o dinheiro escasseou. E a crise econômica chegou, o dinheiro escasseou, e aí tem que cortar. Ou corta do dinheiro dos banqueiros, que eu acho que o Temer não vai fazer isso, que o Lula não fez, a Dilma não fez, e o Temer não irá fazer. Então, eles vão cortar o quê? Nos 14% do PIB, porque 14% do PIB que vai para a saúde, para a educação, para a assistência, esse dinheiro vai ser cortado. O PMDB e o Temer já falam em desvinculação de receitas da saúde. Nós estamos reclamando do SUS hoje, está ruim, mas vai piorar. Vai desvincular a receita da educação, que é uma conquista. A universalização da educação no Brasil, uma grande conquista da sociedade. E isso está sendo colocado em risco pelo governo agora, na hora que ele tirar dinheiro da saúde, da educação, desvinculou essa receita, vai haver uma restrição na oferta de vagas na educação. Não se fala nem na qualidade, eu estou falando na quantidade. Nós universalizamos a educação e universalizamos o atendimento de saúde. Não é o ideal, mas ele hoje atinge milhões de brasileiros que eram indigentes no passado, não tinham esse direito. Com a desvinculação de verba desses dois setores, saúde e educação, nós vamos ter um retrocesso enorme no atendimento de educação e de saúde. Agora, senador, essa sua emenda sobre a eleição direta imediata, não é? Já, mas imediata, do presidente e do vice-presidente da República, ela pode também suscitar o debate, não é? Porque o impeachment, apesar de ter sido dessa forma, de golpe, de assalto às instituições, ele deixou a sociedade de orelha em pé, não é? Sobretudo depois que a sociedade foi convocada para combater os corruptos e depois foi obrigada, né, a engolir, né, esses sucessores da presidente da República. Então, esse debate que suscitará sua emenda, ainda que ela não seja aprovada, mas ela pelo menos norteará o país, pelo menos para estas eleições municipais, para debater isso com mais intensidade e também mobilizar vontades para que a sociedade realmente se levante, né, para se impor junto a esse governo que todos nós sabemos vem com propostas terríveis, como essa privatização selvagem,
como essa abertura indiscriminada ao capital estrangeiro, e já se fala até em privatizar o ensino, a escola média. Estão dizendo que os colégios, né, de segundo grau serão todos vendidos. Olha, tem duas questões que eu gostaria de colocar. A primeira, que essa proposta de emenda constitucional, na verdade, é uma provocação com o objetivo muito claro de tentar um pacto, de tentar uma negociação em busca de uma saída para as crises brasileiras. Na medida em que a crise se aprofunda, eu tenho a impressão que a representação política, que tem demonstrado enorme incompetência na condução da vida, na condução da sociedade brasileira, vai ter que se sentar. Então eu vejo uma proposta que provoca essa discussão, e do meu ponto de vista não há como sair da crise sem um pacto, mais um pacto com a sociedade. E esse pacto seria consolidado no final através de uma eleição já, não é? Então foi para isso que a gente levantou a questão. E por último, eu gostaria também de te dizer que é possível um atalho para promover esse pacto com a sociedade. Se a presidente Dilma encaminhar ela ou uma manifestação de apoio ao que já tramita aqui na casa, promovendo a eleição no dia 3 de outubro, ou ela mesmo dizer, olha, eu renuncio ao restante do meu mandato se o Congresso chamar uma nova eleição. Aí dá para pacificar o país, entendeu? Porque o impeachment, daqui a poucos dias, nós vamos ter a seguinte situação. Os vitoriosos, porque é um bando lutando contra o outro, não é? São facções que se degladiam pelo poder. Então, na hora que eles afastarem a presidente Dilma, eles vão estar vitoriosos e o outro grupo derrotado. E os derrotados não vão sentar na mesa, não é? Se a presidente mandar fizer essa manifestação dizendo que, se o Congresso aprovar, ela renunciaria, porque o impeachment começa com o afastamento da presidente, né? Ela fica impedida de governar até por 180 dias, e aí o Senado vai julgar para, no final, votar por 2/3 se ela é cassada ou não. Se não conseguir os 2/3, eu não tenho lembrança aqui no plenário do Senado de algum projeto que tenha sido aprovado por 2/3 dos senadores, 54 senadores, sem negociação. Portanto, eu acho que nós temos uma chancezinha de fazer uma negociação e que poderá redundar num pacto com a aprovação pelas urnas do povo brasileiro. Nós chegamos, assim, ao final dessa entrevista com o senador João Alberto Capiberibe, do PSB do Amapá. Como os internautas e os telespectadores, né, podem ter observado, a nossa entrevista foi feita por celular. Daí, eu diria, não a qualidade da imagem, mas a qualidade do cenário, que ficou um pouco comprometida, pelo que nós pedimos as nossas desculpas, eu e o senador. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, felicidade para você, obrigado. Eu acho isso uma novidade maravilhosa.